Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Decisão que suspendeu os chamamentos públicos em Goiás já havia sido objeto de questionamento da Assembleia, mas a GR desconsiderou renúncia de linhas e recomendação do MP antecederam decisão judicial. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A decisão judicial que suspendeu os chamamentos públicos do transporte intermunicipal em Goiás expõe um processo que já vinha sendo contestado institucionalmente antes mesmo da intervenção da Justiça e que agora se soma a sinais concretos de deterioração do sistema. O Diário do Transporte noticiou em primeira mão. A suspensão ocorre em um contexto de crescente instabilidade marcado pela devolução de linhas por operadores e por questionamentos sobre a forma como a Agência Goiana de Regulação, a AGR, vinha conduzindo a reestruturação do setor. A controvérsia não é recente. Ainda em fevereiro, a própria Assembleia Legislativa de Goiás já havia formalizado questionamentos sobre o chamamento público número 001 de 2026, o requerimento número 154 de 2026, aprovado em plenário no dia 26, solicitava à AGR uma série de esclarecimentos considerados essenciais para a transparência e viabilidade do modelo. Entre os pontos cobrados estavam a relação completa das linhas incluídas no chamamento, a definição entre autorizações e permissões, o mapa da rede atual com classificação das linhas e o relatório final da consulta ou audiência pública. O documento também fazia referência à recomendação do Ministério Público de Goiás para que o processo respeitasse princípios com eficiência administrativa e adequada estruturação da rede. Apesar disso, a AGR deu sequência ao processo. Modelo sob pressão. Os questionamentos institucionais se somam ao ambiente de crescente pressão sobre o modelo adotado pela AGR. O próprio requerimento aprovado na Assembleia cita a recomendação do Ministério Público para adequação do processo. Dúvidas sobre a eficiência da nova rede proposta e preocupação com a forma de estruturação das linhas. Além disso, a referência a uma decisão administrativa interna da própria AGR, que aprovou a minuta do edital de forma monocrática, sem referendo do Conselho Regulador, ponto que também foi alvo de críticas. Paralelamente ao avanço dos chamamentos, o sistema
começou a apresentar sinais concretos de esgotamento econômico. Documentos mostram a renúncia de mais 14 linhas intermunicipais em movimento, que reforça o desequilíbrio operacional do setor. Entre os fatores apontados pelas empresas estão a inviabilidade econômico-financeira das operações, aumento de custos, concorrência irregular e fragilidades na regulação. O cenário revela uma contradição. Enquanto o Estado avançava com novos chamamentos, parte relevante da rede existente deixava de operar. Crise estrutural do modelo. A sucessão de eventos, recomendação do MP, questionamento da Assembleia, renúncia de linhas e, por fim, a decisão judicial indica um problema mais profundo do que uma disputa pontual. O que está em jogo é a própria modelagem do sistema intermunicipal em Goiás, sem um diagnóstico claro da rede, definição consistente de linhas estruturantes e mecanismos que garantam equilíbrio econômico. O risco apontado por especialistas e operadores é de fragmentação do sistema, perda de cobertura territorial, aumento da insegurança jurídica e prejuízo direto ao usuário. Efeito imediato e próximos passos. Com a suspensão dos chamamentos, o processo de reorganização do sistema fica interrompido, abrindo espaço para a revisão do modelo. A tendência agora é que o judiciário avance na análise do mérito, levando a AGR a ter de prestar esclarecimentos mais detalhados, fazendo com que o debate institucional ganhe mais força, especialmente com participação do Legislativo. O caso de Goiás sintetiza o dilema recorrente no transporte rodoviário intermunicipal no Brasil: a tentativa de modernizar o setor sem um redesenho estrutural consistente. A decisão judicial não apenas interrompe um edital, ela expõe um processo que avançou sem consenso, sob questionamentos técnicos e políticos e em meio a sinais claros de desgaste operacional. E, no centro de tudo, permanece o principal desafio: garantir um sistema sustentável, eficiente e capaz de atender a população. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa é gravíssima, pois decisão que suspendeu os chamamentos públicos em Goiás já havia sido objeto de questionamento da Assembleia, mas a GR desconsiderou. E a renúncia de linhas e a recomendação do MP antecederam decisão judicial. Ou seja, dois fatos antecederam a decisão da Justiça. Segundo o portal Diário do Transporte, a decisão judicial que suspendeu os chamamentos públicos do transporte intermunicipal em Goiás expõe um processo que já vinha sendo contestado institucionalmente antes mesmo da intervenção da Justiça e que agora se soma a sinais concretos de deterioração do sistema.
E o próprio Diário do Transporte já noticiou isso em primeira mão. A suspensão ocorre em um contexto de crescente instabilidade, marcado pela devolução de linhas por operadores e por questionamentos sobre a forma como a Agência Goiana de Regulação, ou seja, a AGR, vinha conduzindo a reestruturação do setor. E essa controvérsia não é recente. Ainda em fevereiro, a própria Assembleia Legislativa de Goiás já havia formalizado questionamentos sobre o chamamento público número 001 de 2026, o requerimento número 154, também de 2026, aprovado em plenário no dia 26 de fevereiro, solicitava à AGR uma série de esclarecimentos considerados essenciais para a transparência e viabilidade do modelo. Entre os pontos cobrados estavam a relação completa das linhas incluídas no chamamento, a definição entre autorizações e permissões, o mapa da rede atual com classificação das linhas e o relatório final da consulta ou audiência pública. E este documento também fazia referência na recomendação do Ministério Público de Goiás para que o processo respeitasse princípios como eficiência administrativa e adequada estruturação da rede. Mas, apesar disso, a AGR deu sequência ao processo. Ou seja, eles estavam cobrando uma série de esclarecimentos da AGR, da Agência Goiana de Regulação. Mas, ao invés desta agência prontamente se esclarecer, não. Ela deu sequência ao processo. Ela, além de ser negligente, ela foi imprudente, pois ela tinha que ter prestado os seus esclarecimentos antes de entrar com este processo, que agora está suspenso até ela, no caso, prestar estes esclarecimentos em relação a tudo isso que está sendo cobrado da Agência Goiana de Regulação. E, na minha humilde opinião, essa atitude da AGR é vergonhosa, é vexatória, pois isso mancha a imagem da Agência Goiana de Regulação. E esperamos, e muito, que ela esclareça esses pontos que estão sendo cobrados pela Assembleia Legislativa de Goiás. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.